Bom, vamos lá então. Vamos dando continuidade aqui às nossas aulas, né, sobre criação de agentes. Eu havia feito um vídeo anteriormente sobre como criar 2 agentes no Gemini, né. O vídeo ficou muito bom, tive muitos comentários ali, muitas interações, só que em dado momento esse vídeo ele dá uma cortada, né, e fica inaudível ali em alguns momentos. Algumas pessoas reclamaram nos comentários. Eu resolvi voltar aqui então para gravar um segundo vídeo, porém um pouco mais completo ainda do que esse primeiro. Nós vamos hoje aprender a criar 3 agentes no Gemini e com uma diferença. Esses agentes, juntos, eles conseguem formar o que eu chamo de framework, né, para você ter uma estrutura para você economizar horas aí no seu dia. Então, o primeiro agente, a gente vai falar sobre criação de conteúdo, um outro agente de organizador de ideias e um terceiro agente de planejamento. E você vai entender como que você usar esses 3 agentes, né, um para cada tarefa do teu dia a dia, vai te liberar tempo aí nas suas atividades. Então, vem comigo para a tela e vamos para o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Vamos no passo a passo aqui agora para a gente aprender a criar agentes, né, que eles também têm uma função de complementariedade, né? Ou seja, a gente vai criar agentes aqui para escrever, organizar e executar nossas ideias, tá bom? Um agente para cada tarefa, e aí você vai ver como que eles funcionam ali integrados, tá bom? Então veja só, como que a gente costuma criar agentes hoje? De repente você pode estar fazendo isso por aí. Geralmente a gente cria agentes isolados, né, que não se comunicam, que não resolvem um ciclo completo, né, que eles não se complementam, né? Então, quando a gente faz isso, geralmente a gente está perdendo um pouco de tempo. A gente ganha um tempinho, né, com aquela tarefa específica, mas quando a gente pensa em concatenar agentes diferentes que se complementam, né, a gente ganha mais tempo. E a ideia desse vídeo aqui é te mostrar como que a gente pode fazer isso, tá? Então vamos lá, 3 agentes que trabalham juntos. Então, um organizador de ideias, né? Que é o agente organizador, o agente escritor, que ele transforma essas ideias em conteúdos, e um agente executor, que ele cria para você um plano de ação, né? Então, é a sua ideia completa ali, no máximo 15 minutos, né? Ela pronta. Então, como que é antes, né? Como que você pode estar fazendo hoje? Você tem uma ideia bruta, que você leva ali 3, 4 horas de trabalho, né? Sem estrutura clara, e você fica cansado e frustrado porque você não consegue dar vazão a essa ideia. Então, hoje, com os agentes, né, quando você tem uma ideia bruta, em 15 minutos no máximo, você já tem todo esse framework pronto, vamos dizer assim, com estrutura profissional e pronto para você executar. Então, em média, pessoal, eu fiz um cálculo aqui, em média, você tendo ideias, né, e tentando estruturar isso por dia de um jeito sem IA e agora com IA, você economiza ali 3 horas e 45 minutos por ideia que você tem. Imagina a capacidade de produção que você ganha, né, com isso, com esse framework que eu vou passar aqui para vocês. Então vamos lá. Como que a gente vai criar o agente 1, esse organizador de ideias? Então o objetivo aqui é pegar ideias soltas e organizá-las em uma estrutura clara. Eu sempre falo aqui o seguinte: a inteligência artificial ela é um mecanismo muito, muito, muito bom para gerar ideias. Galera, é muito bom para gerar ideias. Só que ideias, elas são ideias soltas, né? Como a gente tem uma ideia e joga para a IA pedindo para ela estruturar, a coisa muda de figura, a coisa muda de patamar. E eu quero mostrar para vocês como que fazendo o pedido da maneira correta, com o prompt da maneira correta, você tem muito mais, você tem muito mais ganho de tempo aqui, tá? Então vamos lá. Então o agente organizador de ideias ele vai pegar essas ideias soltas e estruturar de forma clara. E o resultado que a gente espera é que tenha tópicos principais, subtópicos, ordem de execução e prioridades identificadas. Então como que a gente vai pegar aqui, ó? Nós temos um prompt aqui, tá? E aí eu quero falar para vocês o seguinte, deixa eu dar um ESC aqui nessa apresentação, só para falar com vocês, ó. Que vai acontecer aqui? Para você receber esse material aqui, você pode comentar aqui no vídeo, tá? Do YouTube, eu quero, e eu vou te mandar o link com essa apresentação para você baixar, copiar esses prompts aqui, adaptar para sua realidade, tá? Dentro do Gemini, e aí você criar para você, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, você é um especialista em organização de ideias e gestão de conhecimento. Quando receber uma lista de ideias, você deve categorizar por tema, identificar conexões sobre elas, né? Criar uma hierarquia, tópicos e subtópicos, sugerir a ordem de execução e destacar as ideias mais urgentes. Então, olha só, formato de saída, né? Use listas numeradas, destaques, prioridades, né? Com a estrelinha lá, mostre conexões com a seta, né? E sugira tempo de execução para cada um. Pronto para receber as ideias? Então, olha só, eu vou copiar isso aqui e agora a gente vai lá para o Gemini para criar o nosso primeiro agente, que é o agente organizador
de ideias. Para isso, eu vou abrir aqui o Google, né? Vou digitar aqui, ó, Gemini, vou clicar aqui, e aqui no primeiro resultado você pode clicar. Se você não tiver uma conta, você já pode criar, mas como eu já tenho uma conta aqui, ele já vai carregar dentro da minha estrutura aqui, tá? E o Gemini, ele é como o ChatGPT, ele é como qualquer outra IA que você pode estar usando aí, tá bom? Ele vai abrir um chat aqui para você conversar, mas não é isso que a gente vai querer. A gente quer, na verdade, criar agentes. E aqui do lado esquerdo no menu, você tem o que a gente chama de gems, ó. Você pode clicar aqui e esse é o caminho que você vai usar para criar os agentes. Quando essa tela abrir, né, ele vai dar algumas sugestões aqui, ó, de alguns agentes que já foram criados, né? Gerenciador aqui, ó, agentes de storybook, geração de ideias, mas não é isso que a gente quer. A gente quer criar o nosso próprio agente, né? A gente quer criar o nosso próprio agente, com o nosso contexto, né? Então eu vou clicar aqui, ó, em novo gem, né? Ele vai abrir e aqui eu vou dar o nome para ele. Então esse é o meu agente de organizador de ideias. Então deixa eu só voltar aqui, ó, e vou copiar isso aqui só para dar o nome para ele. Vai ser meu agente organizador. Então vou colocar aqui, ó, agente organizador. Eu posso dar uma descrição para ele, né? Mas não vou dar essa descrição aqui agora. Posso dar, posso não dar, não tem problema. Eu vou copiar o prompt e vou colar aqui, ó, aqui nas instruções, tá vendo? Então, em instruções eu venho e colo esse prompt. Esse é o comando, né, que eu vou dar para esse agente. E esse agente agora, a partir de agora, ele vai funcionar de acordo com o que eu disser para ele. Se você quiser potencializar um pouco mais esse agente, aqui embaixo, ó, você tem essa área de conhecimento, onde você pode clicar aqui, ó, e subir arquivos, adicionar algum documento do Drive para complementar aí o conhecimento e a capacidade do teu agente, tá? Mas para esse exemplo aqui de hoje, vamos ficar só por aqui mesmo, né? E vamos salvar esse agente aqui, ó. Estou salvando ele. Beleza, ele já está salvo aqui, é meu agente organizador de ideias. Se eu vier aqui em Gems, deixa eu ver aqui se ele já vai aparecer para mim. Ó, em meus Gems, aqui está o meu agente organizador de ideia, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu voltar no modo apresentação, só para a gente continuar. Ficar melhor para vocês enxergarem aí. Então, beleza, esse foi o prompt do agente organizador. E, por exemplo, o que eu quero com esse agente? Eu quero dar uma entrada para ele de ideias soltas. Então, por exemplo, no meu mercado, como recomeçar aos 44, usar IA para produtividade, recuperar tempo com a família, criar conteúdo autêntico, né? E a ideia é que ele saia do outro lado, né, com toda aquela estrutura, né, que eu criei aqui. Então, gente, quando a gente pensa numa estratégia em que a gente tem ideias e precisa executar e organizar, cara, pensa no trabalho que isso dá para você fazer manualmente, né? É muito trabalhoso, de fato. Quando a gente utiliza a IA, a gente tem esse framework muito claro, essas saídas muito claras e muito rápidas, né? Então a gente economiza aí muito tempo, pelo menos umas 4 semanas aí de tempo economizado em criação de ideias, né? Ideias soltas e tudo. Então pensa que você consegue fazer em um dia o que você faria em 4 semanas, né? Em um mês. É nesse nível que a gente está falando sobre economia de tempo, tá bom? Então vamos lá, como recomeçar os 40. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Aliás, eu vou deixar para o final. Vamos fazer isso aqui. Estou dando um exemplo, eu vou mostrar depois de criar todos os agentes, como que a gente vai usar os três de forma conjunta, tá? Então vamos lá. Agora eu vou pegar o agente escritor de conteúdo, que o objetivo é transformar ideias de conteúdo, né, prontos para publicar. Então esse é meu agente 2. Eu vou copiar aqui, vou lá no meu gem, né? Vou criar um novo agente aqui, conforme a gente fez lá. Então ele é meu escritor de conteúdo, né? Eu vou pegar até isso aqui, ó, transformar para botar na descrição, né? A gente não fez lá no outro, mas vou fazer nisso. Então, opa, dei o nome errado aqui, peraí. Aqui é a descrição, né? E aqui é o meu agente 2, escritor de conteúdo. Deixa eu dar o título aqui para ele. Pronto. E aí nós vamos passar, então, a página, né? Qual que é o resultado que eu espero? Um título impactante, uma estrutura profissional, né? Exemplos práticos, uma CTA, ou seja, uma call to action mais emocional, né? Para a gente chamar. Então, eu vou economizar aqui algum tempo. Então, o prompt do agente escritor é isso. Ó. Você é um especialista em criação de conteúdos para empreendedores 40+, que é meu público, né? Então, sua tarefa é transformar ideias... Aqui você vai adaptar para o seu, tá? É transformar ideias brutas em artigos estruturados. Quando receber uma ideia, você deve expandir a ideia em 5 pontos principais, criar um título impactante, estruturar a introdução, desenvolvimento e conclusão, adicionar exemplos práticos, né? E aqui eu falo o meu estilo de comunicação como é.
Tom humanizado, vulnerável, esperançoso, um tom conversacional, com um amigo falando, um público empreendedores 40 mais, ok? Então vou copiar esse comando, né, e vou criar aqui o nosso agente. Então aqui é a estrutura dele, clico aqui, salvo, e aí quando eu voltar, não, salvou aqui, né? Então quando eu voltar lá nos meus gems, ó, cliquei aqui, opa, ele ainda não está criando. Ah, foi criado com sucesso, ok? Eu só vou voltar aqui, ele disse que foi criado com sucesso, ó, tá vendo? Eu já tenho dois aqui, ó, o escritor de conteúdo e o agente organizador. Vamos guardar eles aqui que a gente vai usar eles daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá dentro do contexto agora do último agente, né? Qual que é o último agente aqui? Ah, o agente 2 em ação, né? O que que a gente espera aqui, né? Então, por exemplo, uma entrada, como recomeçar aos 44 anos, uma saída aqui, recomeçar, como sua experiência se torna e tal, introdução, ele vai criar nessa estrutura, né, uma saída para a gente. Então, olha só, vamos agora para o agente 3, que é o nosso agente executor de tarefas. Então, vou pegar ele aqui, né, vou aqui no gem de novo, já estou aqui, né, vou clicar no novo gem, vou dar o nome aqui para ele, meu agente executor de tarefas. O objetivo é transformar ideias em plano de ação concreto. Opa. Transformar ideias, deixa eu copiar aqui, em plano de ação concreto. Então você vai fazer isso aí. E pegar aqui os exemplos, né? Qual que é o resultado, né? Tarefas menores, no máximo 5, tempo estimado, dependência entre tarefas, um cronograma realista, né? Então vou pegar o prompt, ó. Você é um especialista em planejamento e execução de projetos. Sua tarefa é transformar ideias em planos de ação concretos. Quando receber uma ideia, você deve quebrar em tarefas menores, definir um tempo estimado, identificar dependências entre tarefas, né? Sugerir ferramentas e recursos e criar cronogramas realistas. Então aqui o formato de saída que eu quero e vou copiar isso aqui e vou colocar então nas instruções aqui do meu agente, ok? E vou criar o meu terceiro agente aqui, que é o executor de tarefas. Beleza, foi criado. E agora aqui, ó, em James aqui, se eu clicar aqui, eu tenho então os meus três agentes aqui, ó. O executor de tarefas, o escritor de conteúdo e o organizador. Agora vamos lá, vamos avançar aqui para a gente entender esses agentes. Então, o agente 3 em ação, né? Por exemplo, eu vou dar uma entrada e o plano de ação vai ser uma tarefa 1, uma tarefa 3, uma tarefa 2, 3, 4, 5, né? Com o tempo, né? Que eu posso executar cada uma dessas tarefas e também as dependências ali entre as tarefas, né? Então, os agentes trabalhando juntos. Como que ele vai funcionar trabalhando junto? Então, eu vou ter uma ideia bruta, onde o agente 2 vai organizar, o agente 1 vai escrever e o agente 3 vai planejar. Então, repara, ao invés de eu ter agentes isolados, né, agora eu tenho uma mini equipe para trabalhar para mim nesse contexto. Então, quando eu tenho isso, né, eu tenho muita economia. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, recomeçar aos 44, né? Vou pegar essa ideia. Então, onde eu vou jogar ela primeiro? Eu vou pegar o agente 2 e ele vai organizar essa ideia aqui para mim. Então, vamos lá. O agente 2, no caso, a gente identificou que é o organizador, né? Ele vai organizar essa ideia para mim. Então, eu vou pegar aqui o agente organizador, vou abrir, vou colocar essa ideia, né? Recomeçar os 44, colocar os 44 anos. E aí, ele vai me dar algumas ideias. Ó. Estou pronto. Recomeçar aos 44 anos é uma jornada poderosa, tarará. Mande suas ideias, planos ou preocupações. Vou organizar esse caos criativo. Como posso ajudar agora? Pode enviar a lista completa ou apenas os primeiros pensamentos? Então, olha só. Agora eu vou colocar aqui, como a IA pode ajudar alguém a recomeçar após os 40 anos. Então, ele vai pensar aqui. Então, olha só, ele foi categorizando por temas, tá vendo? É uma experiência muito diferente. Tarará. Aqui está a organização estratégica, né? Então, categorização por temas: reciclagem, upskilling, né? Educação, uso de tutores, tarará, produtividade e gestão, empreendedorismo, né? Conexões entre ideias. Então, educação e carreira, gestão e empreendedorismo. Ele tá trazendo algumas ideias aqui. O que você aprende via IA e é imediatamente aplicado na atualização do seu LinkedIn, criando um novo ciclo. Então, eu estou pegando ideias soltas aqui e ele está organizando para mim. Ó. Na gestão, no empreendedorismo, cuida do operacional, né, e-mails, texto, agenda. Na carreira,
ajuda a identificar conexões, né? Hierarquia de ação. Então, fase 1, diagnóstico, onde estou, né? Fase 2, preparação, o que eu preciso, fase de lançamento, sugestão de ordem de execução, auditoria de habilidade linear, vai trazendo ideias, prioridades, urgência e tal. Beleza. Criou aqui a primeira ideia, criou aqui o primeiro conteúdo para mim, né? O primeiro organizou mais ou menos aqui as minhas ideias, né? Então vamos lá. Agora eu vou colocar para o agente 1 escrever então para mim. Ó. Então recomeçar, né? Como recomeçar os 44 na sua experiência se torna um superpoder. Ele me sugeriu um tema aqui, ó. Então eu vou pedir para ele escrever sobre esse tema. Na verdade, eu vou pegar até aqui, ó. Eu vou pegar essa ideia, né? Como a IA pode ajudar alguém a recomeçar aos 40 anos. Eu já peguei aqui. Então eu vou lá no meu agente, eu volto lá em James, né? Vou no meu agente de escritor de conteúdo, né? E vou pedir para ele escrever sobre isso. Então, o título, ó, do Renascimento Digital, porque é o braço. Introdução, ele vai me trazer aqui o desenvolvimento, exemplos práticos, conclusão. E um CTA emocional. Então, ele já traz um conteúdo aqui. Você pode ir lá no agente organizador, né, que a gente tinha feito aqui, ó, aqui, ó, recomeçar os 44, plano de ação, você pode pegar algumas ideias soltas aqui também. Ó. Então, por exemplo, ele fala aqui sobre educação e carreira. Então, você pode pegar assim, ó, uso de tutores. Então, você pode pegar como usar tutores personalizados para aprender novas habilidades em tempo recorde. Eu posso jogar isso lá, né, para ele criar o meu conteúdo. Então, o escritor de conteúdo, ele já criou um conteúdo aqui para mim. Né? Dentro desse contexto, eu vou planejar. Então, eu vou pegar essa ideia, por exemplo, se eu tenho essa dúvida, eu vou pegar essa ideia e vou colocar ali dentro do meu outro agente, para ele organizar, então, essa ideia para mim. Você vê, eu tive ideias aqui, pedi para escrever, né? E agora eu vou pegar e pedir para ele executar essa tarefa para mim. Então, de novo, né, como a IA pode me ajudar aos 40 anos. Então, repara que uma coisa ela vai puxando a outra. Quando ela abre, ela cria ideias, né? Eu peguei essa ideia de pronto aqui, estruturei, criei um conteúdo estruturado, né? Então, ele vai me ajudando. O plano de ação, mapeamento de skill, né? Rebrand de perfil, curadoria de aprendizado acelerado, estrutura do plano. Tarefa 1 é o alicerce. Então, por exemplo, recursos, chat GPT, cloud e tal. No dia 1, que você vai fazer um diagnóstico. Executar a tarefa 1, análise de competências. Né? Dia 2, construção, ajuste de perfil, início de estudos. Dia 4 e 5, treinamento. Dia 6 e 7, execução. Então, a partir disso aqui, gente, quando você tem uma ideia, né? Qual foi a ideia central do vídeo aqui? Quando você tem ideias soltas, você pode organizá-las primeiro, estruturar por hierarquia, né, criar conteúdos em cima dela e pedir também para criar um calendário de ação, porque não adianta nada você ter ideia e não colocar em prática. Então, esse framework com esses 3 agentes, eu acho que ajudam muito a você ter mais profundidade nas ideias que você tem. Né? Você pode jogar, ele vai ali identificar, planejar para você, depois você vai escrever sobre aquela ideia, o conteúdo. Então, pensa no teu mercado aí, como você está criando conteúdo hoje, pense nas suas ideias de negócio, enfim, nos seus planejamentos, nas suas tarefas do dia a dia, né? Como que isso tudo pode estar linkado aqui para te ajudar a ganhar tempo, a ganhar clareza. Né? Eu acho que a inteligência artificial ela tem um objetivo, ela tem ela te dá essa possibilidade, né? Muito claramente, assim, né? De você abrir sua cabeça, de você respirar um pouco, diminuir esse barulho mental e ter clareza em cima das ações que você vai fazer. Então você não fica muito tempo ali rodando, né? Que eu brinco aqui, você não fica piruando, né? Indo e vindo, pensando muito, né? Quando você joga aqui, você já sai com um plano de execução muito claro, o tempo que você vai levar para executar cada tarefa dentro daquelas ideias que você teve. Então, se você é um empreendedor, né, você vive tendo ideias para o teu negócio, certamente. Mas aí quando você pensa, poxa, eu tenho que estruturar essa ideia, eu tenho que mapear e tal, bota no papel, tudo mais. Cara, você já se perdeu, você leva ali semanas, meses ali para tirar uma ideia do papel e executar. Ao passo que quando você usa esse framework aqui com esses agentes, você consegue dar muito mais celeridade às suas ideias e, portanto, ao seu processo, aumentando demais aí a tua produtividade. Beleza? Cara, se fez sentido para você, comenta aí. Para você receber esse material, comenta aqui, eu quero. Eu vou te mandar o link para você baixar, aplicar e depois você me conta aí como que foi
para você, tá bom? Eu volto no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.